Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de São Marcos, deste 24º domingo do tempo comum, nos apresenta a pessoa e a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, a realidade mais bela que o homem já viu sobre a face da terra, pois foi na plenitude dos tempos que Deus se fez homem pela nossa salvação. Portanto, hoje vamos falar de Jesus Cristo, Deus feito homem, a própria verdade, sabedoria, amor e misericórdia de Deus, mas encarnados. Vamos pedir na Santa Missa deste domingo a graça de conhecer mais quem é Jesus Cristo, descobrir sua grandeza, amá-lo e segui-lo com toda a nossa alma. Dizem os evangelhos que, numa ocasião, quando Jesus estava em intimidade com seus discípulos, perguntou-lhes: "Quem dizem os homens que eu sou?" E os discípulos começaram a dizer o que diziam as pessoas. Uns dizem que és João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Então São Pedro, tomando a palavra, disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Ou seja, Pedro confessou que Jesus Cristo é Deus. Hoje, precisamente agora, Nosso Senhor também pergunta a cada um de nós o que perguntou naquela ocasião aos discípulos, quando estava em intimidade com eles. E nós temos que responder com nossas palavras, com nossos corações, com nossas vidas e nossas obras. Aquela pergunta de Nosso Senhor aos discípulos é uma daquelas perguntas que se dirigem a todos os homens de todos os tempos e que espera a resposta de cada um. Trata-se de uma pergunta tão fundamental que sua resposta, podemos dizer, tem sabor de eternidade. E também na nossa profissão de fé, que recitamos todos os domingos, o Credo, dizemos: "Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor." Contudo, meus caros, sabemos quem é Jesus Cristo? O que sabemos dele? Amamos a ele? Vamos ver um pouco o que dizem sobre ele os textos da Bíblia. Em primeiro lugar, o que nos dizem os apóstolos a respeito de Jesus. Lembremos que o testemunho dos apóstolos é muito importante, porque foram eles que escutaram sua doutrina, os que estiveram ao seu lado, os que viram suas obras. Em primeiro lugar, falemos de São João Batista, que foi o precursor. Disse: "Ele é o Filho de Deus." São Marcos, o evangelista deste domingo, afirma: "Jesus Cristo, Filho de Deus." São Bartolomeu: "Tu és o Cristo, o Messias de Deus." São João disse que ele é o Verbo de Deus e ensina: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. É o verdadeiro Deus e a vida é eterna." São Tomé apóstolo, caindo de joelhos, disse: "Meu Senhor e meu Deus." Santa Marta: "Eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus." São Paulo: "O grande Deus e nosso Salvador, Cristo Jesus." E fala desse Cristo que está por cima de todas as coisas, Deus bendito pelos séculos. São Pedro: "Tu és o Cristo, o Filho de Deus." E o que nos dizem não somente os apóstolos, mas os próprios atos de Cristo, suas obras. Nós sabemos que uma pessoa se manifesta em seus atos. Pela maneira em que se comportam os homens e mulheres, nós percebemos se são bons ou maus, educados, humildes, soberbos. Se lermos as coisas que fez Jesus nos evangelhos, como será que o veremos? Em primeiro lugar, Jesus se apresentou como um homem perfeito. Ele é um homem seguro de sua missão, sabe para que veio e o cumpre. "Não sabias que eu devo ocupar-me das coisas de meu Pai?" disse ele quando foi encontrado no templo aos 12 anos. Neste tempo de dúvidas como o nosso, Jesus é um grandioso exemplo. Jesus é obediente a Deus Pai. "Não pretendo fazer a minha vontade", disse ele, "mas daquele que me enviou." Jesus é fiel à sua missão, vencendo obstáculos,
cansaços, desânimos, caminhante incansável, pregador incansável, benfeitor incansável. Foi enviado a salvar-nos e assim fez à custa de seu sangue. Em segundo lugar, Jesus se apresentou como um ideal de pureza. Ele falou da nobreza do matrimônio e o estimava mais que os seus contemporâneos. Ele também deu um lugar muito importante à mulher em sua missão. Aceita fazer o milagre que sua mãe lhe pede em Caná. Aceita que muitas mulheres o ajudem quando saía a pregar pelas cidades, especialmente recebendo delas hospitalidade e serviço. Defendeu-as muitas vezes. Defendeu a pecadora que lavou seus pés na casa de Simão, o fariseu, a adúltera que foi jogar a seus pés para que ele a condenasse, a Maria de Betânia das murmurações de Judas. Em terceiro lugar, Jesus se apresentou como um modelo de amor perfeito ao Pai. Constantemente, ele recorda o valor absoluto de Deus. Ensina que os homens confiem na providência de Deus. Ensina que os homens deem todo o seu coração a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Busca adoradores em espírito e verdade. Fala com amor interior com Deus Pai. Pai nosso, meu Pai. Quarto, Jesus se apresentou como um homem muito valente. Foi muito perseguido. Pilatos o desprezou, Herodes o quis matar, mas ele nunca voltou atrás para desistir de sua missão. Muitos tiveram inveja e ódio dele. Na última ceia disse: aborrece-me sem motivo. Os fariseus lhe perseguiram, os saduceus, alguns escribas. O povo pediu a sua morte. Foi dirigido a Pilatos e Herodes. Foi sentenciado à morte pelo Sinédrio e pelo poder romano. Chocou-se com a dureza dos corações incrédulos. E mesmo assim, nunca deixou de fazer o que tinha que fazer. Quando o interrogaram antes de sua morte, ele disse: eu preguei publicamente diante de todo mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo onde estão os judeus, e nada falei em segredo. Será que alguém vai estranhar se um centurião romano, soldado acostumado a castigar e crucificar, exclame diante da cruz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus? Agora, o que dizem os ensinamentos de Jesus? O que Jesus ensina de si mesmo? Disse simplesmente que é Deus, e mais claramente que é o Filho de Deus enviado ao mundo para salvar os homens. Em Mateus ele afirma: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Compara o conhecimento que ele tem de Deus Pai com o que Deus Pai tem dele, conhecimento infinito, próprio de Deus. Afirma: eu e o Pai somos um, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Ou seja, de distintos modos, Jesus Cristo nos ensinou que Ele é Deus. O que dizem de Jesus, seus milagres e profecias? Jesus Cristo fez milagres e demonstrou que tem poder sobre as forças naturais. Caminhou sobre o mar, acalmou a tempestade, multiplicou os pães, mas também forças sobre as doenças, curou os cegos, leprosos e paralíticos, sobre a morte, ressuscitou várias pessoas, sobre os demônios. Todos eles são uma prova infalível de sua divindade. E o que dizem de seus milagres vale para suas profecias, porque mesmo que sejam de uma outra ordem, são também milagres. Suas profecias sobre Pedro, que iria morrer mártir, sobre Maria Madalena, sobre as perseguições da sua igreja, sobre a destruição de Jerusalém, sobre o gênero de sua paixão e morte, sobre a permanência indestrutível de sua igreja. Queridos irmãos, por todas estas coisas, nós temos que estar bem seguros que nosso Senhor Jesus Cristo é nosso verdadeiro Deus feito homem por nós. Nosso Senhor Jesus Cristo é, segundo o testemunho, as afirmações de seus discípulos, suas próprias palavras, suas obras milagrosas, seus frutos inegáveis, sua grandiosa personalidade. Deus encarnado que nos oferece em sua própria pessoa aquilo que busca os nossos corações. A cada um de nós, nosso Senhor poderia repetir aquelas palavras gravadas
em um crucifixo flamengo do ano 1632. Eu sou a luz e não me olhais. Eu sou o caminho e não me seguis. Eu sou a verdade e não me credes. Eu sou a vida e não me buscais. Eu sou o mestre e não me escutais. Eu sou o Senhor e não me obedeceis. Eu sou vosso Deus e não me rezais. Eu sou vosso melhor amigo e não me amais. Se fordes infelizes, não me culpeis. Tratemos de conhecê-lo e amá-lo sempre mais e mais. Assim seja. Amém.